de 2016 para cá, eu acho que só uma parte do segundo semestre do ano passado que ele deu uma caída. 2016 ele chamou responsabilidade ali no segundo semestre, jogou muito. O Campeonato Paulista do ano passado e o primeiro turno do Brasileiro muito bem, e esse ano está jogando muito bem. Se for convocado, está fazendo por merecer. A gente sabe desse poder ofensivo do Sid Clay e o que está marcando, o que marcou no jogo contra o Palmeiras, o Dudu, e é isso que ele tem que melhorar. E a vibração ali foi por fazer 2 gols fora de casa. Eu sei que a minha equipe é muito consistente defensiva, então quando eu faço 2 gols assim, principalmente fora de casa, eu sei que vai ser muito difícil eu perder o jogo, né? Eu trato assim com os jogadores, zona de segurança. Só pedir que não relaxasse depois do segundo gol, continuasse concentrados. Então não foi pelo gol do Sid Clay, mas sim pelo gol do time, né, do Corinthians, que deu uma tranquilidade para o jogo. Quem vê o resultado não vê o jogo, né? Porque foi um jogo difícil no começo, mas erramos muito. Mas a concentração do time é muito boa. Nós pôde estar concentrado, conseguimos... Vila Capanema, mas não o suficiente sequer para causar perigo à invencibilidade corintiana. Celso, que semana, né? Venceu o Independiente, rei de Copas, na Argentina por 1-0, Copa Libertadores. E depois, num ambiente, dá para considerar hostil, difícil de se jogar, pelo menos no início do jogo, partida às 11 da manhã, sair com 2 vitórias, mais uma semana de triunfo corintiano. Eu tinha posto 1-1 no bolão. O Corinthians essa semana ganhou muito mais do que se esperava, né? Foi para a Argentina para empatar, voltou com a vitória. Foi hoje para ganhar bem, acabou voltando com uma goleada. Aquele script dos jogos desde o ano passado, eu brincava com o Playhall, a diferença do time do ano passado para o desse ano é que o do ano passado encontrava 1 gol, agora está encontrando 2. Contra o Fluminense também, uma partida difícil, o Corinthians conseguiu, por seus méritos, quando a gente fala encontro, dá a impressão que é só a sorte, né? Não é a sorte e a oportunidade e a competência. Hoje, 2 gols, Sid Clay falou, pode não ter sido a melhor partida dele pelo Corinthians, não foi mesmo, acho que contra o Palmeiras ele até fez uma partida mais regular, mas foram de longe os melhores 3 minutos da carreira dele. Aqueles 3 minutos fundamentais. Era um momento do jogo, a gente viu pelos melhores lances, em que o Paraná, se não era incisivo, porque também lhe falta um certo poder de fogo, mas ele rondava a área do Corinthians muito perigosamente. E o Corinthians não conseguia sair para o jogo. Aí aparecem aqueles gols que deixam os adversários loucos, né? Mas é que também é fruto de um trabalho, de uma equipe que vem jogando junta, de uma equipe tranquila, que não tem a cobrança. O Corinthians, com esses 2 gols, foi para o segundo tempo para administrar a partida de uma maneira muito inteligente. Não é só administrar a partida, então vai jogar na retranca. Não era isso. Valorizando posse de bola. A gente viu que o Corinthians tinha posse de bola no segundo tempo. Se desse, ia. E deu mais 2 vezes. Também por conta, infelizmente, da fragilidade do Paraná, que nesse começo de campeonato, até por conta da tabela difícil, né? Estreia contra o São Paulo fora. Tem um jogo contra tabela difícil e jeito de jogar difícil também para um time com material humano do Paraná Clube, né? Muito. O Rogério Micali não é, né, Zé, dos treinadores que fecham a casinha como prioridade. Não. Eu acho assim que o treinador tem que aproveitar aquilo que o seu time apresenta. Você vai jogar de igual para igual contra os times grandes, o Campeonato do Paraná não é contra o Corinthians, nem contra o São Paulo, nem contra o Palmeiras. O Campeonato do Paraná é um outro campeonato. E aí você tem que saber jogar de acordo com o seu adversário. Todos nós sabemos que a equipe do Corinthians como que é uma equipe organizada, que se você ataca, ele vai se defender e aí depois, quando tiver uma oportunidade, ele vai matar. Esse jogo foi exatamente o mesmo jogo Corinthians e Vasco ano passado, quer dizer, Vasco e Corinthians em São Januário. Vasco pressionando, o Corinthians deu 2 ataques, 2-0. Foi gol do Jô. Esse jogo, não foi? Foi 4-2. Não, acho que foi 4-2. 5-2. 5-2. Mas no primeiro tempo, 2-0. No segundo tempo também, tranquilo. Defendendo, foi lá e fez os gols. O Micali é aquela história. Às vezes você tem que abrir mão daquilo que você tem como convicção de jogo, porque aquilo que você tem nas mãos, material humano, não te proporciona esse tipo de situação. Micali, com todo respeito, não vai poder jogar de igual para igual com todo mundo, mesmo dentro de casa. Porque humanamente é impossível você jogar 90 minutos como o Paraná jogou hoje durante os 25, 30 primeiros minutos de jogo. Sim. Aí é normal, você
tem um calo de você cai um pouquinho, que é a fase de você descansar, porque nos jogos, né, no jogo de futebol, você tem as alternâncias de comando de jogo. Você tem 15, 20 minutos de uma equipe, depois tem mais 15, 20 de outra, depois volta a se reequilibrar, e aí assim durante os 90 minutos. Vence quem aproveita melhor os seus momentos. Né? Sim, 30 minutos, não conseguiu marcar gol. Primeira vez que o Corinthians foi lá, 1-0. Aí você já toma uma, né, você já fala, opa, peraí. Aí de repente vai 2-0. Aí você fala. Contra o Corinthians? Aí, babau, né? Aí você fala 2-0. Muito ruim, Celso, é que nem Copa Libertadores, quando você faz o jogo de ida contra um time argentino, não estou nem falando de Boca e River, não. E perde o primeiro jogo de 2-0. A chance de você reverter o segundo jogo em casa é muito pequena. Vai com o psicológico. No caso do Paraná... Time malandro, sabe se postar, acabou o jogo. Maduro, é um time consciente, um time que sabe exatamente o que tem que se fazer em campo com 1-0, com 2-0, com 0-0, se posiciona ali e fica esperando a oportunidade. Se você der a oportunidade, vai matar o jogo. Aí que entra a questão do Paraná de entender, eu vou jogar como? Vou pressionar o Corinthians? Eu vou aguentar 90 minutos jogando dessa forma? Eu não vou aguentar. É melhor o quê? Melhor que o Corinthians tenha a posse de bola. Toma, fica com a bola, eu me defendo aqui, eu me posiciono e se tiver a possibilidade de marcar 1-0, eu vou marcar 1-0. E espero. Esse tem que ser o jogo, acho que do Paraná contra os times grandes, os times que vão disputar títulos. O Paraná, com todo respeito ao Paraná, não é um time para disputar título. O Paraná é o time para permanecer na primeira divisão. E aí, a gente pensando em administração de carreira, tudo bem que a gente não tem nada a ver com a vida do Rogério Micali, mas ele 1 ano e meio atrás, tinha o cartaz do primeiro treinador brasileiro, campeão olímpico de futebol. Né? É um título e tanto. Aí foi para o Atlético Mineiro, acho que dificilmente alguém não aceitaria uma proposta dessa, mas mesmo no momento ruim, é o Atlético Mineiro. Ele tinha trabalhado na base também. Ele não era um universo desconhecido e não deu certo. Aí a escolha seguinte tinha que ser muito pensada, né? Porque o Micali, mais do que a gente, sabe do jeito que os seus times jogam. E para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A com os recursos que o Paraná Clube tem, a coisa não se encaixa muito, né? Talvez mais do que dizer que o Micali não é técnico para o Paraná não é time para o Micali. Não é time para as características do Micali, né? Quer dizer, é muito pouco, e ainda debaixo de um sol hoje, Zé. Teve 2 paradas técnicas nesse jogo, nos 2 tempos teve a parada técnica. Mas então é um desgaste grande mesmo. Mas é complicado, eu acho que aí o Micali tem que rever determinadas coisas. Porque a vida de treinador de futebol, ela passa muito por isso, por saber e reconhecer que é o seguinte, até aqui eu posso colocar a minha forma de jogar, aquilo que eu acredito. Depois disso aqui, com a realidade que eu tenho, eu preciso me adaptar com a minha realidade, até porque nós sabemos como é que funciona o futebol brasileiro. Você pede A, pro diretor, olha, eu tenho a opção A, B ou C. Qual que você quer? Não, eu quero a A. Aí o diretor vem com a D. Quando não te dá 2 da mesma. Entendeu? Então, assim, fica complicado pro treinador. Então, aí cabe ao treinador entender o momento, entender o material humano, falar, não, fazer a melhor escolha. Se expor. O momento para o Paraná Clube não é de tentar ganhar, o momento do Paraná Clube é de não perder. Agora, Plihal e Zé, mesmo no começo de campeonato, é difícil de falar isso, mas é a realidade. O Plihal falou em ambiente hostil, ou um ambiente difícil para o Corinthians, é que hoje era difícil de segurar mesmo. O Paraná fazia o primeiro jogo em casa, depois de 10 anos na Série A. Houve até campanha da loucura, um vídeo que se colocou, 17 mil pessoas, havia todo um clima. Eu também acho que o Micali, por natureza... Muitos fogos, muita fumaça na entrada de campo. Sabe, por natureza, o Micali não fecha a casinha. Mas não era hoje que ele ia fechar. Hoje, o ambiente conspirava muito e talvez tenha até servido para o Paraná colocar os pés mais no chão. Ainda é cedo, o campeonato está começando. O próximo jogo é contra um time do campeonato do Paraná, que é o Sport Recife. Hora de somar pontos, tentar o número mágico de 45. Quem sabe uma traulitada dessa, considero também exagerada, mas uma traulitada na segunda rodada não seja interessante para o Paraná redimensionar o seu tamanho no Campeonato Brasileiro. E o próprio técnico Micali. Vamos voltar a falar do Corinthians. O Rodriguinho, no momento que fez o gol, ele abriu o placar hoje, os últimos 5 gols do Corinthians tinham sido marcados
pelo Rodriguinho. Olha que marca expressiva, super expressiva. A gente acompanhou de perto a movimentação do Rodriguinho. A gente tinha uma câmera em cima do Rodriguinho que justamente abriu o caminho para a vitória corintiana. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre, mais uma vez, o posicionamento mais à frente do Rodriguinho, que com a chegada do Roger, a gente nem sabe em que momento o cara ele pretende utilizar o ex-atacante do Internacional, que é um centroavantão, mas como é que vai ficar a vida do Rodriguinho quando o Roger estiver em campo? Bom, o Rodriguinho é um complemento, porque justamente não tem o centroavante. Quando você tiver o centroavante, ótimo. Você passa a ter duas opções. Eu acho que mais até do que o Rodriguinho também funciona melhor quando tem Rodriguinho e Jadson nessa função. No primeiro jogo da final com o Palmeiras, por exemplo, não tinha, foi só marcar o Rodriguinho, o Corinthians acabou ali. Então, quando tem os dois infiltrando ali onde deveria estar um centroavante, a defesa fica mais preocupada e mais dividida. Agora, é muito dessa necessidade do Corinthians, né? Eu encaro esse ápice do Rodriguinho, desde o Liedson, um jogador não fazia tantos gols seguidos pelo Corinthians. Nossa. Então, é muito pela necessidade que o Corinthians tem hoje. Acho ótimo que tenha um centroavante. O Carille também deve achar ótimo que tenha um centroavante. Eu não sei em que momento ele vai mexer. Acredito que não vai mexer agora. Que também vai muito da característica do adversário, né, Zé? Momento do campeonato. Momento do jogo. Momento do jogo. Eu acho que o Carille agora vai a meritocracia, né? Como ele aprendeu com o professor que passou por lá. Porque... Então o Roger vai cansar no banco, hein? Porque o time com essa forma de jogar, encontrou essa maturidade, vamos dizer assim. Não é nem a tranquilidade para o Rodriguinho chegar na área do gol, na área e marcar o gol. Acho que ele encontrou dessa maneira uma maturidade para o Sid Clay, que chegou agora, ter tranquilidade para saber o posicionamento defensivo e ao mesmo tempo chegar no ataque. Para o Cleison não se sacrificar tanto como ele vinha se sacrificando antes, porque ele atacava e tinha que defender. E aí você percebe que o Cleison já está encontrando um determinado posicionamento, porque ele sabe que nem sempre ele vai conseguir colocar velocidade, porque os dois homens que estão ali, o Rodriguinho e o Jadson, nem sempre estarão dentro da área. Né? Então, assim, é uma equipe que trabalha mais, vamos dizer assim, em conjunto, mais ainda do que com o centroavante. O ano passado você tinha uma equipe que trabalhava em conjunto para dar a bola para o jogo finalizar. Hoje não. Hoje você tem uma equipe que trabalha em conjunto para ver quem vai poder finalizar. Ou é o Jadson ou é o Rodriguinho. Normalmente um pouquinho mais o Rodriguinho pela característica, porque o Rodriguinho chega um pouco mais na área. O Jadson já é mais de distribuição de jogo. Com a entrada do Roger, o meu modo de ver, aí deve sair, caso isso aconteça, o Jadson. Porque aí ele pode dar uma liberdade maior para o Rodriguinho chegar e encostar também no Roger. Caso, que eu acho difícil. E assim, aí não falando somente do Corinthians, de uma forma em geral, eu acho a figura do futebol, do centroavante no futebol, talvez vocês discordem de mim, hoje, em muitos momentos, bem dispensável do centroavante. É dispensável desde que alguém ocupe aquele lugar. Como o Rodriguinho, por exemplo, está ocupando agora. O que não pode é falar, não precisa jogar com sem centroavante, e aí, quem é que pisa lá? Você lembra do São Paulo do Tele, muita gente pisava por lá, às vezes o Miller, e não tinha centroavante, às vezes o Palinha, e não tinha centroavante. Mas você tem Miller e Palinha, para que centroavante? Aliás, o São Paulo do Tele só teve centroavante no primeiro ano, no primeiro semestre dele, que era o Eliel ainda, que destoava do time. Muito bem. E passou a andar muito bem sem centroavante, mas porque tinha gente para suprir o setor. Do ponto de vista do Carille, eu acho ótimo que ele pelo menos tenha opções. Dá uma viajada aqui, Barcelona do Guardiola também não tinha centroavante. Também não tinha centroavante. Mas aí precisa de centroavante. Mas agora o Carille, mais do que centroavante, ele precisa de opções. Porque está no limite. A gente brinca no BB Debate que ele é o MacGyver, né? Está encontrando o tempo todo, com o canivetinho. O canivetinho lá, ele faz uma bomba. O homem está merecendo também opções para trabalhar um pouco mais tranquilo. Tem um pouco mais de folga, mas é assim... Existem determinados jogadores que podem jogar dessa função. O Rodriguinho é um deles. Porque não é fácil você jogar assim. Porque o jogador tem que ter O Rodriguinho seria o Palinha do São Paulo do Tele? Eu acredito que sim. E você sabe que o meu segundo jogo contra o 93, acho que foi contra o São Paulo. E eu tive que marcar o Palinha. Inteligentíssimo. Me tirava da frente da área. O tempo todo. Abria para os outros. Abria para os outros. É aquela coisa do cara muitas vezes não aparece para a torcida, mas para o time é fundamental, porque você abre os espaços, os corredores, vamos dizer assim, para a movimentação de outros jogadores.
O Rodriguinho tem uma coisa em particular, ele consegue enxergar o jogo. Você vê, o Rodriguinho dificilmente ele corre com a bola nos pés. Dificilmente. Conduz a bola. Dificilmente. Ele se posiciona muito bem. Então ele dá 2 toques na bola. 2 toques, toca e passa. Quando ele está próximo da área, que aí o cara, ele sabe, aí ele tenta uma jogada individual. Verdade. Ou ele se aprofunda ali, né? Ele vai para a finalização. Dificilmente, porque você vê mais o Jadson participando um pouco mais do jogo e o Rodriguinho encontrando o posicionamento para ser o desafogo do Jadson, de quem chega de trás dos três, no caso dos volantes, mas ao mesmo tempo ele se coloca numa posição que ele pode, quando a bola ir na linha de fundo, ele entra na área para fazer o gol. Aí a questão da inteligência do jogador, que são poucos jogadores que conseguem fazer essa leitura e conseguir se encaixar nesses espaços. Rapidinho, antes da gente chamar o Salve Espírola aqui, não precisa não, deixa o Salve, não, deixa o Salve. Folga nessa primeira etapa. Não paga almoço, não paga café, não paga nada. Aquecido lá, ó. Em cima até do que o Celso falou agora há pouquinho, é incrível, né? O Corinthians é bicampeão paulista, campeão brasileiro de forma incontestável, aliás, as 3 conquistas incontestáveis na minha opinião. E parece que tem sempre a necessidade, ou alguma coisa próxima disso, de se provar a cada jogo, a cada rodada. As pessoas, mesmo os corintianos, ainda têm uma pontinha de desconfiança. Tanto que, aí o Corinthians apronta o que aprontou hoje, ganha de 4-0, e as pessoas começam nas redes sociais, puxa vida, o Corinthians é favorito, é candidato mesmo ao título. Lógico que é. Não, o Corinthians, vamos falar a verdade, para a realidade do futebol brasileiro, o Corinthians tem um timaço. É isso. E time no sentido de coletivo. Ninguém está dizendo que é um craque em cada posição, porque não é. Sim. Ninguém está dizendo que dá espetáculo. Mas o Grêmio é outra prova disso. O Grêmio não é um time recheado de craques. Não, ao contrário. E o time rende. E de vários jogadores que renasceram no Grêmio. Sim. Só que o Grêmio, coletivamente, joga um futebol mais fluido que o do Corinthians. Tem uma proposta mais soltinha. Mas eu não acho uma vantagem tão larga assim, não. Não é tão grande. Eu acho que o Corinthians joga bola. O Corinthians joga um jogo que tem que ser feito. Eu não vou comparar com o que se praticava aqui 20 anos atrás. Mas pro que se joga hoje... Eu acho que o Corinthians é um time muito bom. Funciona como um organismo. Né? E de acordo com o que o jogo pede. O segundo tempo de hoje, o Corinthians ficava com a bola e ia quando dava. Deu mais 2 vezes, fez mais 2 gols e é isso. É muito, muito pragmático. Essa coisa de nome também, né? O Sid Clay, se é o Guilherme Arana, não estou dizendo que ele seja o Roberto Carlos, mas ele já tem, o cara foi vendido para o Sevilha, está no futebol europeu e tal. Se é o Guilherme Arana que faz o gol que o Sid Clay fez hoje, a gente ia falar. O barulho era maior. Próxima Copa é ele. Essa coisa de nome importa muito pouco, né, Zé? Pro futebol, cada vez mais. Para o futebol que se joga hoje, o nome fica em segundo plano, né? Porque o nome não joga. Sim. O nome não joga. O nome, especialmente em determinadas equipes, por exemplo, no caso do Corinthians, o nome tem que ficar fora. Quem tem que ir para o campo é o jogador. Porque se jogar com o nome, atrapalha. O Rodriguinho não tinha nome. Ao contrário, era defenestrado pela torcida, pela crônica, por todo mundo. Só o Tite via o futebol. O Tite colocou como segundo volante até, né? Como segundo meia, né? Salvião! Boa tarde. O que você nos traz dessa goleada do Corinthians? Arbitragem, houve algum lance questionável, alguma polêmica lá no Dorival de Brito? Boa tarde. Mais esclarecendo, Pirral, boa tarde para você, aos companheiros, ao fã de esportes. Périx Bassol, o árbitro carioca que apita pela Federação de Pernambuco, que esteve no Dorival de Brito. Importante ressaltar, o Pirral estava falando assim, a questão da parada para hidratação é obrigatório nos jogos 11 horas da manhã. E muita gente reclamando, muito acréscimo, porque teve 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo e 6 no segundo. Só que agora já está definido. Estava 22 graus, estava sol, mas eu vi a temperatura, não estava assim tão absurdamente quente. É isso, mas foi colocado como determinação pelo corpo médico da CBF para que jogos 11 horas da manhã, podia ser no Rio Grande do Sul, podia ser um lugar, não é só pela temperatura, pelo horário, vai ter que parar, e esse tempo da parada para hidratação, ele acrescenta no acréscimo. Aquela confusão, para o relógio, não para o relógio, não existe mais isso. Parou 2 minutos, está dentro do acréscimo, por isso 5 e 6 minutos. Mas o jogo começou quente, a gente tem falado isso aqui, ó. Olha lá, começo 6 minutos de jogo, ó o carrinho do Rodriguinho,
Aí o Bassols... Ah, é Romero. Romero, né? Romero, desculpa. É igualzinho, Salve, fica tranquilo. É que o Rodriguinho botou Romero, a você peruca. confundiu, né? Igualzinho. Ainda bem que você tá aí para me ajudar, Zé Elias. Né? E o carrinho do Romero com 6 minutos de jogo. Mas ó, o que eu quero destacar não é o carrinho. O que eu quero destacar é o comportamento dos jogadores com a arbitragem. Olha o centroavante do Paraná, Pedro, né? Olha, ó, é Pedro. E vai tomar uma chamada no Bassols ali. Ele vai tomar uma chamada. Depois, olha lá. É. Olha a pressão, pegando. E ó, o carrinho do Romero, né? Isso aqui, o Romero é um dos jogadores que foi advertido, 2 cartões amarelos no jogo, um para o Corinthians, um para o Paraná. Mas aqui o Bassols trabalhou com a hipótese da advertência verbal, controlou o jogo. Só para a gente falar, aí chama o Romero, vai na advertência verbal, mas o quanto que os jogadores, início de jogo, já estão indo para cima da arbitragem, né? Pirral, aqui só para mostrar, acho que está claro esse lance, o Rodriguinho, como ele entra. Agora o Rodriguinho, né, Zé Elias? Não tem dúvidas, gol legal do Corinthians. Lá dentro do gol, o Rodriguinho empurra a bola, mas quando tem o toque... É fácil pro Bandeira esse lance? Nesse momento, sim, ó. Mal posicionado, tá? Tem que destacar. Opa, posicionamento muito atrás. Não tá no posicionamento da linha, né? Tinha que estar posicionado aqui, ó. Deu sorte, então. É, basicamente olhando assim, olhando na visão. Kleberson Nascimento Leite, o assistente de Pernambuco. Mas esse lance, quando ele toca lá dentro do gol, ele está acompanhando a jogada. E a bola, aí vê que o Rodriguinho vem em passagem, em movimento, ó. O Rodriguinho vai tocar lá dentro, ó. Ele já viu, dali chegou em velocidade, mas o gol legal, sim, do Rodriguinho. Você disse, Pirral, que o Corinthians resolveu o problema com 2-0, né? Mas esse lance, 2 minutos, alguns torcedores do Paraná reclamando, mas dá para ver claro que o Fagner toca na bola, ó lá, reclamando. A diferença é, se o Mansur toca a bola à frente e é tocado pelo Fagner, aí sim pênalti, mas não, Fagner toca na bola, a imagem vai mostrar, não tinha que marcar nada mesmo. E aqui a imagem vai mostrar, ó, tem um contato físico depois. É parecido com o polêmico lance, lá do Palmeiras? Parecido com Vila Belmiro, Hever, que voltou atrás. É verdade. Parecido com Dudu e Fagner. Mas esse é mais claro ainda, né? Esse é mais claro. Sim. Com essa imagem aqui, mostrando que ele realmente tocou na bola. Esse é mais pelo lado, né? O Ralf é por trás, né? Também. E a mudança de direção da bola, né? A gente olhando naquele ângulo é muito fácil. Mas aqui, ó. Aqui que a gente vai ver que... Aí o bote tem que ser preciso, né, Zé? Porque se errar, é pênalti, né? O que não é certo é esse posicionamento aqui, ó. Mas aqui é mais na experiência. Viu que a bola pegou a direção do toque do Fagner, aí o Pérez marcou escanteio. O posicionamento aqui é ângulo mais aberto, teria que estar aqui basicamente nessa região. Mas pela experiência, vê a bola mudando de direção, não indo para dentro da área no toque do Mansur, mas não foi pênalti, Pirral, sim, 4-0, legítimo, sem nenhuma interferência no resultado da arbitragem. Não é mais FIFA? Desculpa. Não, o Pérez não é mais FIFA. Tem 2 ou 3 anos que ele saiu do quadro da FIFA. Hoje apita pela Federação de Pernambuco. Nosso fã do esporte, assiste muito o ESPN Brasil. Gente boa, Pérez é gente bastante, boa. Mas aí, tá vendo? Desculpa. Voltando, porque no bate-bola durante a semana, nós estávamos falando sobre formação dos árbitros, né? Que você falou. Pérez, todo mundo sabe que é do... Rio de Janeiro? Apitando por onde? Federação Pernambucana. Quando que nós iremos formar novos árbitros? E aí nada contra o Pérez, hein? Não. Porque, como diria Vanderlei, é o mercado. Entendeu? Mas não é tanto o mercado porque não tem negociação. Nós vamos formar quando a CBF assumir e ela formar os árbitros. Salvião volta às 15:06 depois dos jogos da tarde, né? Muito jogo quente, arbitragem paulista nessa rodada, vários árbitros de São Paulo, mas estamos depois da rodada, Pirral, trazendo os lances para o Fã de Esportes. Legal. Até mais tarde então, Salvião. Bom trabalho na redação e depois na próxima edição do Bate-Bola. Um abraço. Até que trabalhou pouco hoje de manhã, hein? Para os padrões de jogos do Corinthians, trabalhou pouco. Trabalhou pouco, tá? Vai sobrar tempo para pagar café. Vamos lá, café no intervalo dos jogos. Primeira parada no Bate-Bola de hoje, a gente volta rapidinho. Ele chama o Pirral para pagar.